Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos todos. Hoje é um dia muito especial. Todos os dias são especiais, né? Mas hoje é o dia mais especial. Hoje é dia 21 de junho. A Camilinha está fazendo 26 anos, então eu vim aqui para deixar para vocês o IPM Responde na modalidade gravada, aonde nós vamos falar sobre um questionamento que os meus pacientes têm feito. Então, a pergunta de hoje veio dos pacientinhos. O que os meus pacientes estão querendo saber? Estão querendo saber justamente o que é que faz um biomagnetista. O que é um biomagnetista? Estou perguntando, pode falar mais, Adri, sobre essa profissão, sobre como que é ser um biomagnetista? Então, eu vim para compartilhar com vocês, nessa noite de dia 21 de junho, a nossa experiência e o nosso entendimento sobre o que é o biomagnetista. Queria falar para vocês que quando a gente fala em biomagnetistas, né, e no biomagnetismo medicinal, o IPM é referência para a comunicação. Também nós somos responsáveis em entregar os conhecimentos de maneira ética, de maneira que possa chegar tanto aos profissionais biomagnetistas quanto também aos nossos pacientes, né? E então queria dizer para vocês que deixem um joinha nesse vídeo, compartilhem esse vídeo com os pacientes de vocês, para que a gente possa expandir mais ainda esse conhecimento do biomagnetismo medicinal. Então, vamos a esses conceitos, né? Vamos entender quem é o biomagnetista. Para a gente entender quem é o biomagnetista, a gente precisa saber o que ele faz. Então, conceitos em biomagnetismo medicinal. Primeiro, biomagnetismo medicinal é uma medicina alternativa ou complementar. Sua prática ela é extremamente simples e consiste basicamente na aplicação de ímãs gerados, né, por campos magnéticos estáticos, ou melhor dizendo, são campos magnéticos estáticos gerados por ímãs, e esses ímãs são aplicados sobre o organismo de maneira não invasiva, sobre a roupa da pessoa, para que a gente possa, então, fazer o tratamento. Quando a gente fala desses ímãs especiais para o biomagnetismo, esses ímãs, então, eles são utilizados para a técnica e eles são de média intensidade para campos magnéticos estáticos dentro da área da saúde. Ele tem um range, né, que é de 1000 gauss a 10.000 gauss, ou seja, de 0,1 a 1 Tesla de potência. Essa é a magnitude desses ímãs que nós utilizamos, então, para o biomagnetismo medicinal. Essa é a ferramenta de trabalho do biomagnetista. Esses ímãs, eles são aplicados em forma de pares, né? Então, um ímã de polo sul e um ímã de polo norte. E esses pares de ímãs são aplicados sobre outros pares, que a gente chama de pares biomagnéticos, que são as disfunções energéticas que nós vamos encontrar no organismo durante o rastreamento. Então, esse é o conceito para os ímãs. E o biomagnetismo medicinal, ele é uma técnica terapêutica não invasiva, como eu coloquei antes, né? Que cumpre com a tripla função. Então, a gente, dentro do biomagnetismo medicinal, tem uma ferramenta de diagnóstico de biomagnetismo medicinal, não é diagnóstico médico, não é diagnóstico concernente a outra área, né? É um diagnóstico específico da técnica do biomagnetismo medicinal, que é justamente através de um teste cinesiológico, nós identificarmos quais são os lugares anatômicos que estão em disfunção. Então, nós utilizamos esses pares de ímãs sobre os pares biomagnéticos, que são esses pontos que estão em ressonância entre si e em disfunção dentro do organismo humano. Então, essa é a nossa ferramenta, né, de diagnóstico, se chama
teste cinesiológico. A resposta a esse teste é um fenômeno de encurtamento do hemicorpo direito, um fenômeno chamado de reflexo magneto-simpático podal, assim identificado pelo Dr. Juan Henrique Castellón, numa tese de doutorado que ele fez lá na Espanha. E também ele mesmo nomeou esse reflexo, né, batizou esse reflexo com o nome de reflexo Boyce. Então, esse é a resposta, né, cinesiológica que vai dar para o biomagnetista o diagnóstico de biomagnetismo medicinal para que ele possa tratar aquela disfunção encontrada com os ímãs, com os campos magnéticos estáticos gerados pelos ímãs. Também a técnica do biomagnetismo medicinal faz tratamento. Tratamento de quê? Tratamento de disfunções bioelétricas identificadas por esse teste cinesiológico, que são os pares biomagnéticos. Então, o tratamento do biomagnetismo medicinal é tratar pares biomagnéticos. O que são pares biomagnéticos, Adri? São disfunções bioelétricas identificadas através do rastreio. E essa identificação é o diagnóstico do biomagnetismo medicinal que se dá através desse teste cinesiológico. Olha que linda a nossa profissão! E nós atuamos como biomagnetistas em prevenção de doenças. Quais doenças? Então, nós atuamos sobre as doenças, na prevenção de doenças causadas por micro-organismos patogênicos, então vírus, bactérias, fungos, parasitas, disfunções glandulares, intoxicações, envenenamentos. Atuamos também, muitas vezes, sobre alguns sintomas ou sinais que o organismo apresenta, como taquicardia, anemia. Então, nós temos pares biomagnéticos que são relacionados com essas disfunções e nós aplicamos, então, os ímãs, os pares de ímãs, sobre determinados pontos do organismo para equilibrar a energia do corpo, para que essa energia equilibrada possa trazer o benefício da saúde naquela área que nós vamos atuar, né? Se é anemia, se é a taquicardia, enfim, né? Nós temos vários pares especiais. Então, quem é o profissional que exerce a prática do biomagnetismo medicinal? Esse profissional que exerce a prática do biomagnetismo medicinal é o biomagnetista. E o que é que faz, então, o biomagnetista? É o profissional que atua com biomagnetismo medicinal, que deve estar habilitado, capacitado para atuar de forma terapêutica, complementar ou alternativa, de acordo, né, com as normas e com os critérios em saúde estabelecidos em cada país. Então, no Brasil, nós somos uma prática integrativa, complementar à medicina convencional e assim, então, nós devemos estar habilitados para trabalhar, conhecer as normas, né, que regem uma prática integrativa complementar no nosso país para que a gente possa trabalhar. Então, nós somos terapeutas. E também ela é uma técnica alternativa justamente porque se o paciente selecionar essa técnica como algo que seja próprio para o seu tratamento, né, o paciente tem a sua autonomia e ele pode selecionar, escolher aquilo que vai ser o tratamento de saúde dele, né? Então, o biomagnetista deve estar capacitado para identificar, equilibrar todas as disfunções energéticas fundamentais dos seres vivos, que são os pares biomagnéticos ou os pares bioenergéticos, e que podem, né, estar suportando disfunções ou alterações energéticas nas células, nos tecidos, nos órgãos, num sistema inteiro, como o sistema imunológico, sistema gastrointestinal, sistema reprodutor, sistema neurológico, sistema respiratório, todos os sistemas a gente pode atuar como biomagnetistas. E também, muitas vezes, nós atuamos sobre as disfunções causadas por micro-organismos patogênicos, que nem eu falei antes, né, que levam ao desequilíbrio energético do corpo.
E o objetivo do tratamento do biomagnetista, então, é justamente proporcionar aos indivíduos tratados o seu nível de energia normal de funcionamento do organismo. Com esse nível de energia normal, o nosso corpo tem condições de voltar à sua saúde se é que ele está debilitado. Essa é a função, então, do biomagnetista, é o nosso trabalho, é para isso que a gente nasceu. E a capacitação dos biomagnetistas, Adri, como que ela acontece? Então, o biomagnetista ele deve estar capacitado para aplicar a técnica, que consiste em um sistema que estuda, classifica, detecta, mede, corrige as alterações disfuncionais energéticas dos organismos vivos, nivelando essas disfunções energéticas através da aplicação dos campos magnéticos estáticos gerados pelos ímãs. Esse é o nosso papel, né? Então, é a nossa capacidade. Para ser um biomagnetista, tem que aprender a fazer tudo isso. E também nós utilizamos, né, estudar os comandos de bioenergética ou programas de bioenergética para atuar sobre as disfunções bioenergéticas. E nessas disfunções bioenergéticas, eu posso citar a alteração energética dos genes, dos cromossomas. Então, nós também temos, dentro do biomagnetismo medicinal, um campo de atuação que é sobre essas disfunções energéticas. A nossa ferramenta de tratamento, né, ela visa a transformação de energias deletéricas ou energias maléficas para o nosso corpo em energias de saúde, a fim de regular e corrigir as disfunções fundamentais de energia dos seres vivos. Também, né, essas disfunções se relacionam com sinais, sintomas que suportam doenças. Então, o biomagnetista em si, ele não visa tratar as doenças, ele visa tratar a disfunção energética que pode estar suportando os sinais e sintomas de uma doença. E essa disfunção energética ou é um par biomagnético ou é algo bioenergético. E nós somos capacitados, então, para identificar essas duas situações. Tratamos com ímãs ou com comandos de bioenergética ou programas de bioenergética. Olha, quanta coisa linda que a gente faz como biomagnetista, né? Então, nós podemos dizer que nós temos uma ferramenta de diagnóstico do biomagnetismo medicinal. Como eu falei antes, a gente não faz diagnóstico médico, nem diagnóstico de doenças, a gente faz diagnóstico de disfunções energéticas do organismo. Através do quê? De um rastreio completo biomagnético para encontrar os pares em disfunção, os pares biomagnéticos em disfunção, e faz também um rastreio bioenergético. Então, o procedimento básico de diagnóstico do biomagnetismo medicinal consiste justamente nessa realização desse rastreamento no organismo. Esse rastreamento é justamente através de um campo magnético estático gerado por um ímã, a gente buscar os pontos anatômicos que estão em disfunção e em ressonância entre si, para que a gente, então, possa aplicar o tratamento. Então, uma coisa é fazer o diagnóstico de biomagnetismo medicinal, outra coisa é o tratamento. Fez o diagnóstico, já vai tratando os pares que você vai encontrando aplicando esses ímãs, que são de média intensidade, de forma não invasiva, com o intuito de identificar, né? A gente faz esse rastreio com o intuito de identificar essas disfunções energéticas causadas aí pela presença, como eu citei antes, de micro-organismos, de disfunções na célula, no órgão, no tecido, disfunção numa glândula ou num sistema completo. E também nós, com o rastreamento do biomagnetismo, conseguimos identificar lugares anatômicos que estão em disfunção energética, que suportam problemas emocionais, psicoemocionais, fenômenos espirituais, malignidades, alterações energéticas nos genes e nos cromossomas que eu citei antes para vocês.
Então, tudo isso a gente atua. E para falar um pouquinho mais do tratamento, né? Esse tratamento do biomagnetismo medicinal, ele se divide em 2 segmentos. Nós temos o nível 1, que é conhecido o nível 1 do biomagnetismo medicinal, que é o rastreio com o ímã e o tratamento com os ímãs também, com os pares de ímãs, né, com esses campos magnéticos estáticos. E nós tratamos, então, esses desequilíbrios biomagnéticos diagnosticados no rastreio e nós estimulamos o organismo ou visamos a neutralidade desses equilíbrios bioelétricos. Agora, nós temos também o nível 2 do biomagnetismo medicinal. O nível 2 do biomagnetismo medicinal, nós utilizamos, ao invés de um rastreamento com o campo magnético estático gerado pelo ímã, nós vamos utilizar uma indução magnética gerada pela mente do terapeuta. Então, nós trabalhamos no biocampo, quando a gente fala em nível 2 do biomagnetismo medicinal. E nós realizamos, então, um diagnóstico bioenergético dessas disfunções e utilizamos comandos e programas de bioenergética para fazer o estímulo, né, da correção dessa disfunção bioenergética. Onde que nós utilizamos isso dentro do biomagnetismo medicinal? No rastreio clássico, né, que a gente aprende lá quando faz o curso, nós vamos aprender no tratamento dos chakras, né, que são os centros de distribuição elétrica, bioelétrica e bioeletromagnética de energia no nosso corpo, que são os chakras. E também sobre os cromossomas também, os genes, a gente atua com a bioenergética. Esse tratamento, ele visa o quê, Adri? Ele visa proporcionar ao organismo tratado a recuperação total ou parcial do seu estado energético, levando esse organismo, estimulando esse corpo sempre para a neutralidade, para o equilíbrio. E em consequência desse equilíbrio energético, então se restabelece a saúde de forma integral ou parcial, porque tudo vai depender do quadro da patologia, do grau de acometimento dessa doença nesse organismo e também das condições orgânicas desse organismo de recuperação, de regeneração. Então, se a pessoa está faltando vitaminas, minerais, está faltando atividade física, está faltando hidratação, essa pessoa tem menos condições de regeneração, de recuperação. Não basta a gente ter um nível de energia normal no organismo se nós não temos condições de regeneração. Então, o biomagnetismo pode sim ter um resultado ótimo, total, né, da recuperação da saúde da pessoa, ou parcial, porque isso não depende do tratamento do biomagnetismo em si, depende mais da capacidade da pessoa de se reajustar com essa energia, utilizar essa energia que nós vamos liberando, né, do tratamento dos pares biomagnéticos para recuperar a sua saúde. Então, cada ser vai ser único, mas a gente sempre vai estimular a saúde integral. Então, aqui, né, para que as pessoas compreendam que quem quer ser biomagnetista pode ser biomagnetista, quem quiser conhecer o biomagnetismo como prática e como profissão, tem que buscar um curso. No nosso país, a maioria dos cursos, eles são livres ainda, nós não temos cursos de formação tecnólogos, de formação técnica. Temos o curso da pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, que são 500 horas aula, que daqui uns dias vai abrir as inscrições para a turma 4, fiquem atentos. E estamos, né, como IPM, a gente está agora em formação por cursos livres, então são 4 finais de semana e mais uma semana de prática entre meio, que nós vamos acompanhando os alunos para que se tornem capacitados, então, para aplicar a técnica como terapeutas. E na pós-graduação, então, nós temos a certificação aí pelo MEC como pós-graduação, ou quem não tem o curso de graduação para fazer uma pós, pode assistir às aulas da pós-graduação como curso técnico. Então, vai se formar como técnico em
biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde. Então, qualquer pessoa pode entrar em contato com o IPM para se matricular, tanto nos cursos livres quanto na pós-graduação, para ter essa certificação pelo MEC. E estamos aqui para ajudá-los sempre nessa formação dos biomagnetistas. Queria agradecer a presença de todos por assistirem esse vídeo, deem o joinha, compartilhem com os seus colegas terapeutas, né, porque eu vejo que uma terapia vai puxando a outra, então a gente, por exemplo, eu fiz o curso de biomagnetismo, aí veio o desbloqueio emocional magnético, né? Aí a gente vê que falta mais uma área, desenvolvemos o NPN, para que a gente possa aí estimular o organismo a interpretar melhor a realidade, não sofrer tanto, né, das desavenças da vida desse mundo. E assim como a epigenética bioenergética, então nós vamos complementando sempre. Mas fiz o curso de constelação familiar recorrente também, para ajudar os pacientes, e acabei utilizando o conteúdo, então não sou uma terapeuta consteladora, mas poderia ser. Fiz o curso dos sais de Schussler, esses eu uso bastante, porque a gente precisa, né, ir incrementando o nosso arsenal de ferramentas na nossa malinha. Então, quem é reikiano, profissional de constelação familiar, terapeuta de homeopatia, de florais, de óleos essenciais, e gostaria de ter uma terapia diferenciada para atuar, que tenha bons resultados, boa aceitação dos pacientes, biomagnetismo medicinal é maravilhoso, viu? Super indico. Então, um beijo para todos, agradeço a presença de todos e qualquer coisa estamos por aqui.